Estamos com mais uma lição para a classe de jovens, lição de número 7. Muito obrigado por sua atenção. Nós estamos com a nossa EBD disponível aqui, várias pré-aulas. Você pode participar conosco inscrevendo-se em nosso canal, ativando o sininho das notificações, comentando, dando seu like. Isso nos ajuda muito. A lição de hoje tem como título: Quem segue a Cristo anda em fidelidade. Os objetivos é mostrar que precisamos ser fiéis ao Senhor como um soldado. Segundo, saber o significado de ser fiel como um atleta. E por último, compreender que precisamos ser fiéis como um agricultor. O texto principal está em 2 Timóteo 2:1. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. O resumo da lição diz o seguinte: o soldado, o agricultor e o atleta são excelentes imagens para refletir sobre a fidelidade de cada crente no reino de Deus. Você está convidado para nossas playlists. Acesse aqui, no item playlist e veja nossas aulas anteriores desse trimestre. Nós estamos na aula de número 7, mas nós temos aqui 5 aulas que dão sequência a esse assunto. Essa é a número 7. Então vai aí na playlist que você vai encontrar as aulas anteriores. Professor, veremos nesta lição que o soldado, o agricultor e o atleta são excelentes imagens utilizadas pelas Escrituras Sagradas para que venhamos refletir a respeito da nossa fidelidade no reino de Deus. A lealdade a Deus deve ser o nosso alvo como discípulos de Jesus Cristo. É preciso ser fiel em meio aos sofrimentos e também à alegria, vivendo em constância para agradar ao Senhor. Procure enfatizar no decorrer da sua aula que servir a Deus não é um convite a um passeio, mas a uma convocação para uma guerra, na qual Jesus Cristo é o comandante de linha de frente dos exércitos celestiais. Nós temos uma orientação pedagógica importante aqui. Professor, reproduza o quadro abaixo, que eu vou passar para você agora. Já que nós estamos com a aula aqui, vamos repassar. Olha, o soldado, o crente precisa estar disposto a enfrentar dificuldades e sofrimentos e a lutar espiritualmente com total dedicação ao Senhor. Efésios 6, 10 a 18. Esse quadro você vai colocar o seguinte: aí na sua lousa ou no quadro de giz, não sei como é que você está usando aí, se é um data show, você coloca um quadro com três colunas: o soldado, o atleta e o agricultor. Nessa coluna do soldado você coloca assim: precisamos estar dispostos a enfrentar dificuldades e sofrimentos e lutar espiritualmente com total dedicação como um soldado na linha de frente, quando parte para o campo de batalha. Na coluna do atleta você coloca: como faz o atleta, o crente precisa estar disposto à renúncia e a viver uma vida cristã rígida, cheia de disciplina. 2 Timóteo 2:5. O atleta, ele renuncia a festas, a diversões, a encontro com amigos e até com familiares para se concentrar para aquela atividade competitiva. Então, o atleta, ele renuncia a muitas coisas para estar preparado. Ele usa a disciplina para estar preparado para a competição. Você já ouviu falar como o atleta se prepara para o dia da competição? Então seja assim como o atleta, 2 Timóteo 2:5 diz para vivermos uma vida cristã com rígida disciplina. E aí no item o agricultor, nessa terceira coluna, é baseado em 2 Timóteo 2:6, o agricultor deve assumir o compromisso de trabalhar arduamente, e isso em horários prolongados. Já viu o agricultor como é que faz?
ele não tem horário para sair, não tem horário para chegar, ele tem uma tarefa árdua e contínua, né? Com horários até prolongados, para que ele usufrua depois da sua semeadura. Digno é o agricultor do produto do seu trabalho. Então, o cristão, ele deve assumir esse compromisso árduo com Deus. Isso às vezes envolve horários prolongados aí de dedicação ao Senhor. Então, são orientações pedagógicas que servem aí para os nossos líderes de jovens, os professores de classes, para esta lição que fala sobre quem segue a Cristo anda em fidelidade. E aí são usados esses emblemas, né? Essas figuras do soldado, do atleta e do agricultor. O texto bíblico para a nossa lição está em 2 Timóteo 2, 3 a 6, que nós vamos ler. É um texto pequeno. Diz assim: sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar àquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Esse é o texto para a nossa lição. Paulo, ao escrever sua última carta para o seu amigo Timóteo, oferece uma série de orientações. Vamos refletir a respeito da exigência da fidelidade como um dos pré-requisitos fundamentais de quem quer seguir a Cristo Jesus. É fundamental essa fidelidade. Partindo de 3 metáforas que já falamos, não é? O soldado, o atleta e o agricultor. E vamos aprender sobre como vale a pena ser fiel ao Senhor Jesus Cristo e vamos aprender sobre os valores do reino de Deus decorrentes aí da obediência. Na primeira parte nós temos aqui, fiel como um soldado. O soldado precisa ser fiel, não é? Autêntico lutador, servidor, não é? Da sua força policial. Fidelidade como foco de vida. Precisamos de orientações seguras, como Timóteo recebeu de Paulo, e agora essa epístola repassa esse ensinamento. Viver com fidelidade. Assim como um soldado alistado deve se dedicar exclusivamente às questões militares. Essa imagem era algo facilmente entendido naquela época, no contexto da época, porque a participação militar era algo absolutamente natural. Então foi tomada aí a figura de um soldado, porque era a realidade da época. E ainda hoje nós vemos a importância dos militares, a importância da força militar para a manutenção da ordem, da paz e da segurança. Nas sociedades daquela época, a vida social era o único universo existencial possível aos indivíduos. E ir à guerra para lutar por sua terra e seus compatriotas era a coisa mais honrosa que alguém poderia fazer. Então Paulo constrói uma analogia e diz a seu discípulo que, da mesma forma que um soldado não pode estar na guerra pensando em detalhes domésticos, como a colheita de uma plantação, ou o ordenhar de um animal da sua fazenda, uma vaca, por exemplo, da mesma forma um cristão verdadeiro não pode ter em mente coisas que venham dividir a sua atenção. Isso é ter um coração instável, não é? Então, não pode dividir entre 2 pensamentos, cochear entre 2 pensamentos. Servir a Deus e servir a Baal. Servir a Deus e servir a Mamon. Servir a Deus e servir ao dinheiro, às riquezas, os prazeres dessa vida. Então, o cristão deve tomar como exemplo o soldado que se dedica para aquele fim, para aquele objetivo. No segundo subtópico, fiel em meio aos sofrimentos. Ainda explorando essa figura do soldado, Paulo convida Timóteo a ser resiliente. A situação não era nada fácil naquela época. Paulo estava preso com forte expectativa de morte.
o Império Romano massacrando os cristãos, falsos pregadores tentando desestabilizar a harmonia interna daqueles jovens nas igrejas da época. E diante desse quadro, a oração de Paulo para seu amigo mais jovem é por fortalecimento, encorajamento, fidelidade. Ser fiel em tempos de bonança é muito fácil, até mesmo algo esperado. Contudo, o desafio que Paulo lança é para manter uma integridade em tempos de adversidade. A fé é provada em tempos contrários, em tempos de adversidade. Lembra do que disse o profeta? Ainda que a figueira não floresça, não é? Ainda que não haja fruto na vide, nem haja vacas nos currais, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Então, tempos adversos não devem afastar o cristão. Você, jovem, precisa observar isso. Paulo recomendou isso a Timóteo. Cuidado com a adversidade, cuidado com o vento contrário. Você não pode se afastar da fé que uma vez recebeu de Deus e da chamada que recebeu pela imposição das mãos do presbitério. Lembra da fé da tua mãe Eunice e da tua avó Lloyd, que primeiro vieram nelas e depois em você. Paulo orientou muito bem a Timóteo. Então, servir a Deus não é um convite a um passeio, é uma convocação para uma guerra. Viver em fidelidade é batalha, não é fácil, mas em Cristo Jesus e com o auxílio do Espírito Santo, o nosso amigo Espírito Santo, aquele que está conosco como consolador, aquele que nos ajuda nestes dias, nós venceremos e permaneceremos servindo ao Senhor. É o nosso desejo para você, jovem. Pense, num tempo de múltiplas vozes, manter o foco no chamado de Cristo é fundamental. Ponto importante para meditação. Não deixe que problemas secundários atrapalhem o essencial de sua vida. Você não pode se mover nem para a direita nem para a esquerda. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus, o autor e consumador da sua fé. Agora para os professores. Explique aos alunos, querido professor, que a analogia militar é favorita de Paulo. Não porque fosse de mente militar, mas porque no Império Romano era comum as pessoas verem soldados e ainda mais porque a vida de soldado era uma analogia esplêndida para a vida cristã. Lembra de Efésios 6:10? No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E aí fala sobre o cristão combatendo como um soldado armado, equipado para a peleja, com espada, com escudo, com capacete, com couraça, não é? Com calçado os pés, né? Com aquele calçado resistente de soldado. Então, cada item daquela indumentária militar é comparado com a vida espiritual, né? A palavra de Deus e a espada, não é? O capacete da salvação, não é? A espada do Espírito e também calçados os pés na preparação do Evangelho da Paz. Então, realmente essa figura, esse emblema foi muito usado por Paulo. Infelizmente, nós também estamos familiarizados com exigências impostas e às vezes achamos isso muito rigoroso, mas devemos enfrentar com naturalidade e obedecer, porque da obediência realmente vem a colheita, né? Vamos ver agora um pouquinho do atleta. O atleta, ele renuncia aos prazeres, renuncia a horas de diversão, renuncia a tantas coisas para se concentrar, para treinar, para se preparar para o dia da competição. E ele precisa estar preparado e superar seus adversários, seus competidores. É claro que ser atleta tem algumas características que permanecem, não é,
a mesma independência, a mesma independência do momento histórico, tais como, não é? Vamos ver, dedicação, abnegação, austeridade e seriedade. São qualidades como estas que inspiram o apóstolo a afirmar que devemos viver a nossa vida espiritual num patamar olímpico. Veja que as Olimpíadas são competições que trazem os melhores de cada nação. São jovens bem treinados, bem preparados para competir entre si, e só os melhores sobem ao pódio. Primeiro, segundo, terceiro lugar. Dependendo da competição, vai até quinto, décimo. Então, realmente, agora as medalhas, observe, medalha de ouro, primeiro lugar, medalha de prata, segundo lugar, e medalha de bronze, terceiro lugar. Então, os vencedores subirão ao pódio. Utilizando a mesma imagem ao escrever aos Coríntios, o apóstolo nos lembra de que, diferente dos atletas terrenos, que sobem ao pódio por uma coroa corruptível, quer dizer, que se acaba, né, que se corrompe, né, que é consumido pelo ferrugem, nós devemos batalhar, lutar, competir espiritualmente para recebermos a nossa coroa espiritual. Para sermos coroados. 1 Coríntios 9, 24. Pode ler aí. Então, para alcançar tantos objetivos, não é, humanos quanto espirituais, devemos aprender a ter, primeiro, autocontrole, resiliência, não é, cuidado, obediência, persistência, né? Devemos reconhecer que a vida é muito curta para perder tempo. Tenhamos focos e objetivos. Busque se dedicar ao reino de Deus e à sua causa, pois esta é a vontade de Deus. Então, é árduo, é difícil, é penoso, às vezes até espinhoso, mas é glorioso. O caminho para a vitória é um caminho glorioso. A nossa marcha, o nosso caminho para o céu é de espinhos e dificuldades. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, tende bom ânimo. Aqui para nós pensarmos, todo prêmio obtido de modo indigno carrega a marca do inferno. Deus não quer isso para os seus filhos. Ponto importante a ser observado. É melhor ser derrotado com honradez do que ser coroado perversamente. Mas nós seremos sempre vencedores. Sempre vencedores. Professor, explique no verso ou no versículo 5, não é, que Paulo passa a analogia de atleta. Se alguém também não milita, não é coroado, se não militar legitimamente. Tem que militar, mas militar legitimamente. Por último, a figura do agricultor. Fiel como um agricultor. Observe que o plantador, o agricultor, ele trabalha bem a sua terra, ele ara, prepara. Com muito suor, com muito esforço, ele lança a semente e tem fé que Deus dará o bom tempo, o tempo de colheita virá. É fé. Então, vivendo o reino de Deus com muito trabalho, com muita dedicação e com fé, não é? Nós vamos colher, vamos participar desta colheita. Participar do reino envolve muito trabalho e muitas responsabilidades. É claro que para o preguiçoso isso é péssimo. Mas para quem deseja um compromisso sincero com o Altíssimo, sempre será um enorme privilégio. Jesus é o nosso padrão, assim como ele se dedicou de modo irrestrito à sua missão. Ele é o nosso modelo, o nosso padrão. Também devemos nos lançar em um esforço pessoal para cumprir as ordenanças do Mestre como um autêntico agricultor que aguarda a colheita gloriosa. Então estamos lançando a semente e por certo colheremos. Por isso que Paulo disse, irmãos, não erreis.
Aquilo que o homem plantar, isso colherá. Então, a semente tem que ser uma semente boa para que o fruto seja bom. Uma semente ruim dará fruto ruim. É a lei da semeadura. É urgente uma mudança de paradigma e uma transformação que lembre a todos de que nada mais somos do que realmente servidores, servos, empregados e mordomos de Cristo. E Paulo usou até o nome de escravos de Cristo, escravos do reino de Deus. O árduo trabalho no reino de Deus. A metáfora do agricultor é amplamente utilizada nas Escrituras. Assim como do soldado, o agricultor também é amplamente ensinado como uma figura que nos traz muitas lições. Não há nada mais desafiador do que um plantio. Você já plantou? Você já jogou na terra a semente, a terra preparada. Não é chegar assim na terra, cavar, fazer uma covinha e lançar a semente. Não é assim. A terra tem que ser previamente preparada para o plantio. O agricultor lança pequenas sementes em terra seca e enterra antes que qualquer chuva caia. Trabalha de modo dedicado, agarrado na confiança de que aquilo que for necessário para a plantação, não é? Para a plantação crescer, isso acontecerá. Tal como um semeador de sonhos e futuros, devemos viver em completa entrega nas mãos de Deus, sempre confiando que Ele fará o melhor para as nossas vidas. Numa sociedade materialista como a nossa, sugerir que as pessoas vivam pela fé é um grande desafio. É fácil? Não. Contudo, não existe outra recomendação que possamos fazer àqueles que sonham com um futuro glorioso. É fé. O justo viverá da fé. Se quisermos colher um futuro diferente, o tempo de plantar é agora. Plante. Afinal de contas, esta é a categoria temporal na qual podemos fazer alguma coisa. Estamos na terra, Deus nos colocou aqui, Deus tem plano em nossas vidas e precisamos plantar para depois colher. Sempre haverá uma recompensa pela dedicação. Paulo termina o uso da imagem do lavrador enunciando um dos valores da justiça do reino de Deus. Ele diz: Deus, em seu amor e justiça, jamais permitirá que fiquemos sem o devido prêmio por nossas ações. Mesmo sabendo que não merecemos nada, Ele nos ama e generosamente nos abençoa. Quem merece? Alguém merece aí alguma coisa? Não. Mas Deus, Ele é abençoador. Deus, Ele é galardoador dos que o buscam. Você não deve ser interesseiro, trabalhar para o reino apenas com ambição de um prêmio, querendo isto ou aquilo. Faça a vontade de Deus, viva na vontade de Deus, deixa Deus trabalhar na sua vida. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Estamos agora finalizando da seguinte forma: a grandeza e a complexidade do reino exigem uma correspondência à altura daqueles que se propõem a servi-lo. Deus é o Deus fiel, é o Deus de amor, é o Deus todo-poderoso que sempre recompensará aqueles que o servem. A salvação custou o sangue de Cristo e ela vem para nós de graça. A salvação é pela graça. Ninguém faz nada para merecer salvação. A salvação é pela graça, que é um favor imerecido. Então, o foco de um soldado na guerra, a honradez de um atleta coroado e o merecimento de um dedicado agricultor são acessíveis imagens que nos lembram dos valores do reino de Deus. Então, que Deus em Cristo abençoe a tua vida, que o Senhor possa abençoar de forma especial, que você receba esta palavra, estes ensinamentos e possa viver o reino de Deus servindo ao Senhor com todo o seu coração, com toda a sua mente, com todo o seu corpo, como diz a Bíblia. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento
e com toda a tua alma. Deus abençoe. Não se esqueça de fazer a sua inscrição em nosso canal. Ative o sininho das notificações para receber os nossos conteúdos em primeira mão. Você pode comentar aqui embaixo, dar a sua sugestão, fazer perguntas. Participe. Nós sempre respondemos aos nossos inscritos e não inscritos. Participe, estamos aqui à sua disposição, tá bom? Vamos agradecer a Deus. Eterno e maravilhoso Deus, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui através desta plataforma, o YouTube, para transmitir a tua palavra. Através dessas lições bíblicas da escola dominical, o Senhor tem falado aos nossos corações. Deus eterno, abençoa o nosso jovem que está aí do outro lado, Senhor, com o seu celular, com o seu tablet, ou no computador, no notebook. Senhor, abençoa esta vida, edifica, Senhor, aumenta a fé, faz ele como um instrumento, Senhor. Usa ele poderosamente nestes dias, como o Senhor usou Daniel, como o Senhor usou todos os teus servos no passado. Deus eterno, em nome de Jesus eu te peço e te agradeço. Amém. A todos, nosso muito obrigado pela atenção e até uma próxima pré-aula.